E se eu te dissesse que tudo que é aquilo que você mais vê, mais quer na vida, você está afastando com suas próprias mãos, não por falta de esforço, não por falta de mérito, mas justamente por causa do esforço demais. Eu sei que parece contra-intuitivo, talvez até absurdo, mas me dê 30 segundos, porque eu vou te mostrar hoje que mudou a forma como filósofos, imperadores, pensadores que viviam por mais de 2000 anos, e é algo que quase ninguém fala. O rio não força o caminho, ele simplesmente flui. Chega ao mar sem falhar uma única vez. Isso, filosofia estoica. Ela guarda um dos princípios mais poderosos sobre a manifestação, o desejo, conquista que a humanidade já registrou. Não é miticismo, não é crença cega, é sabedoria testada durante séculos por pessoas que tinham tudo a perder e ainda assim encontraram a paz, propósito e resultado. Fique até o final, porque a última parte desse vídeo é o que mais vai te incomodar e provavelmente o mais necessário que você vai ouvir hoje. Quem eram os estoicos? Antes de continuar, preciso te apresentar as pessoas que viviam essa prática. Marco Aurélio era um homem mais poderoso do mundo, conhecido imperador de Roma, comandava exército, controlava fronteiras, podia ter qualquer coisa que desejasse com um simples gesto. E ainda assim, todas as noites ele escrevia um diário particular sem intenção de publicar, sem plateia, só para si mesmo, sobre o desapego, sobre o controle interno, sobre deixar ir. Seneca era um dos homens mais ricos da sua época, conselheiro de imperador, escreveu cartas inteiras sobre por que a ansiedade pelo futuro destrói o presente, sobre por que agarrar demais perde mais. Epicteto, que começou como escravo, literalmente não tinha nada, foi justamente partindo do nada que ele formulou o conceito mais libertador que já existe: a distância entre o que depende de você e o que não depende. Não existe que as coisas aconteçam como você quer, deixe que elas aconteçam como são e você será feliz. Epicteto dizia isso. 3 pessoas, 3 realidades completamente diferentes, e os 3 chegaram à mesma conclusão: tensão, bloqueio, relaxamento e o libera. Mas o que isso tem a ver com a manifestação? Como conseguir o que você quer? Como realizar seus objetivos? Tudo. Eu vou te mostrar como, começando pelo maior equívoco que as pessoas cometem quando tentam mudar de vida. Lição número 1. O paradoxo do esforço. Você já reparou que quando quer demais alguém que gosta de você, essa pessoa parece que se afastar, que quando você tenta forçar um relacionamento, uma venda, uma oportunidade, ela escorre entre seus dedos, e quando você está desesperado por dinheiro, as contas só aparecem? Não é azar, isso é física e emocional. Os estoicos chamavam esse estado de perturbações internas, que eles chamavam de patos, paixão não governadas, ansiedade, apego excessivo. Resultado, eles descobriram que esses estados não são causados por sofrimento literalmente, pede que as coisas aconteçam. Por quê? Porque quando você está em estado de desespero, de tensão, de agarrar isso ou ao morro, você toma decisões ruins, você fala demais, tenta demais, se antecipa demais, você lê mal os sinais ao redor, você se fecha para as oportunidades que viriam naturalmente. Se você estivesse presente, relaxado e disponível, a ciência moderna confirmou que os estoicos já incluíam pesquisas em psicologia comportamental mostrando que o estado de ansiedade crônica prejudica a tomada de decisões, estreitando o campo de percepção e ativa o sistema de ameaça no cérebro, o que nos faz agir de outra forma reativa, não estratégica. Em outras palavras, o desespero nos torna piores que conseguir o que queremos. A alma que perturba não pode ver claramente, ela vê o mundo como ele não é, fingido pelo próprio medo. Aqui começa. O paradoxo do estoico da manifestação: você precisa querer com clareza, mas sem apego ao resultado. Você precisa ter direção sem rigidez, tensão sem tensão. É a diferença entre arqueiro que respira fundo antes de soltar a flecha e que aperta o arco com os dentes cerrados. Quem você acha que vai acertar com mais frequência? Lição 2. O conceito de amor fati. Agora eu quero te apresentar um dos conceitos mais mal compreendidos de toda a filosofia, provavelmente o mais poderoso quando se trata de manifestar uma vida diferente. Amor fati, em latim, amor pelo destino. Não resignação, não passividade, amor ativo, liberado pelo que é incluído que você não escolheu. Marco Aurélio escreveu sobre isso repetidamente. A ideia que resistir que já aconteceu é desperdiçar energia que poderia estar sendo usada para construir o próximo
próximo passo. É aceitar o presente com clareza, sem negação, sem drama, é o único ponto de partida real para qualquer mudança. Isso não significa que você vai gostar de tudo o que acontece. Não significa que vai fingir que a dor não dói. Significa que você para de lutar contra o que já é e começa a trabalhar com o que tem. É aqui que a manifestação começa de verdade. Porque quando você para de gastar energia emocional resistindo ao presente, isso aí, energia fica disponível para criar, para perceber oportunidades, para agir com precisão, não com pânico, para estar presente o suficiente para reconhecer quando o que você queria aparecer na sua frente é disfarçada de algo inesperado. Esse é um momento da sua vida em que algo que parecia um obstáculo virou um caminho, uma porta fechada, te obrigou a encontrar uma janela que nem sabia que existia. Agora pense, o que teria acontecido se você tivesse ficado parado na frente daquela porta fechada, batendo, esperando ela se abrir sem se mover? A maioria das pessoas faz isso a vida toda. Marco Aurélio já dizia: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Nunca esqueça, dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para melhorar nossas condições. Lição número 3. A dictonomia do controle. Existe uma divisão fundamental que os estoicos faziam em tudo, e quando você entender isso, vai perceber que gasta a maior parte da sua energia no lugar errado. O mundo se divide em duas categorias: o que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, suas interpretações dos eventos, seus valores, sua disciplina diária. O que não depende de você, os outros pensam de você, o tempo, a economia, o comportamento alheio, acidentes, doenças, resultados que envolvem variáveis que não estão sob seu controle. Agora eu te pergunto, onde você coloca a maior parte da sua energia emocional? Se você for honesto consigo mesmo, a resposta provavelmente vai incomodar. A maior parte das pessoas investe a maior parte da sua energia em tentar controlar o incontrolável, em se preocupar com o que vão pensar, em tentar manipular o resultado e ficar atualizando o feed esperando uma resposta, e rumiar sobre o que poderia ter feito diferente ontem, hoje ou amanhã. Enquanto fazem isso e realmente está sob controle, sua mentalidade, suas ações, sua consciência, sua presença fica negligenciando. Os estoicos chamavam isso de maior fonte de sofrimento humano. O remédio era radical na sua simplicidade. Concentre-se em tudo que depende de você, solte tudo que não depende. Isso não é passividade, é foco cirúrgico, é a diferença entre atleta que entra em campo pensando no placar e atleta que entra no campo pensando no próximo passo. E quem performa melhor? Sempre o segundo. Quando você foca no processo com presença e solta o resultado com confiança, algo paradoxal acontece. Os resultados melhoram porque você está presente, porque você está aprendendo, porque você está disponível para ajudar em tempo real, não travado pelos pesos que ainda não veio. Soneca falava: alguns são detidos pelo amor da própria opinião, outros pelo medo do fracasso. Nenhum dos dois age porque se quer demais, o outro teme demais. Lição 4. O estado de fluxo e ação estoica. Agora eu preciso te mostrar como isso funciona na prática, porque relaxar as coisas vão acontecer. Isso é como conselho de cartão de autoajuda sem substância. Não é. Uma mecânica aqui, o que você precisa entender. Os estoicos não eram passivos. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer, Seneca escrevia todos os dias, Epicteto ensinava com disciplina rigorosa. Eles agiam, mas agiam a partir de um estado interno de clareza, não de ansiedade. Em psicologia moderna, isso é chamado de estado de fluxo, o que Milan Csikszentmihalyi, não sei escrever isso, nem falar, escreveu como um estado em que uma pessoa está completamente absorvida no que faz, sem autoconsciência excessiva, sem medo de julgamento, sem ansiedade pelo resultado, só presença total. E as descobertas sobre esse estado são fascinantes. A pessoa no estado de fluxo são mais criativas, mais produtivas, mais resilientes, em reportar muito mais satisfação com o que fazem. Não é coincidência. Exatamente o que os estoicos descreviam há 2000 anos com palavras diferentes. Como entrar nesse estado, os estoicos tinham práticas específicas. A mais poderosa delas era lentitanal, a meditação sobre a impermanência, a prática de lembrar que nada dura para sempre, nem sucesso, nem fracasso, nem as pessoas, nem os problemas. Pode soar sombrio, mas é feito completamente oposto. Quando você se lembra que o tempo é limitado, que o presente é o único lugar onde na vida realmente acontece, você para de adiar, você para de esperar em situação perfeita
aceita, você age agora, com o que tem e onde está. Isso por si só já é manifestação, porque a maioria das pessoas está esperando ter mais coragem, mais dinheiro, mais segurança, mais aprovação para só então começar, e nunca começa. E os anos passam, e a vida que queria continuar sendo projetada para amanhã. O estoico sabe que o amanhã é incerto, que o único momento que algo pode ser criado é agora. Como Horácio falava, olhe o dia, quanto menos você confiar no futuro, mais firmemente você seguirá o presente. O que é a manifestação realmente é? Chegamos na parte que eu prometi que ia te incomodar, e vou cumprir. A palavra manifestação virou um termo popular cheio de promessas que basta visualizar, acreditar e o universo entrega. Uma verdade parcial nisso. A neurociência confirma que a visualização positiva prepara o cérebro para reconhecer oportunidades, mas também uma armadilha perigosa. A crença de que o desejo intenso e apego ardente ao resultado era a chegada, os estoicos diriam o contrário. Os dados do comportamento humano concordam com os estoicos. Tudo da psicologia positiva mostra que pessoas que apenas visualizam resultados positivos sem desenvolver plano de ação e tolerância à diversidade tendem a ter performance pior do que combinando a intenção clara com a aceitação dos obstáculos inevitáveis. A visualização sem um estoicismo pode criar fragilidade emocional, não resiliência. Então, o que realmente funciona? A fórmula estoica da manifestação, que não é chamada assim, mas é exatamente isso. Funciona em 3 camadas. Primeira camada, clareza da intenção. Você sabe o que quer, com precisão, não quero ser feliz ou não quero ter sucesso, mas o que especificamente você está construindo, por isso que importa para você, como se parece os detalhes concretos. Segunda camada, ação sem apego. Você age diretamente com disciplina, fazendo o que está sob o seu controle, mas solta o resultado, não diferencie cuidado genuíno pelo processo, sem prender a autoestima ao placar. Terceira camada, e essa é mais contraditiva. Antecipação do obstáculo. Isto a gente praticava aqui, chamam de premeditatio mori, a premeditação dos males. Antes de começar algo, imagine que poderia dar errado, não para desistir, mas para se preparar para não serem pegos de surpresa, para que quando o obstáculo viesse, não fosse um choque, não fosse uma etapa esperada no caminho. Isso é o oposto do que a cultura de manifestação popular costuma ensinar, mas também é o que explica porque tantas pessoas que acreditam muito ficam paralisadas quando encontram o primeiro obstáculo. Elas não estavam preparadas para a realidade, estavam preparadas para um roteiro que não existia. Os estoicos preparam para a realidade, por isso navegue nela com muito mais graça. Vamos recapitular o que percorremos hoje. Os estoicos descobriram há 2000 anos antes da psicologia moderna confirmar que o estado interno de uma pessoa é o que determina a qualidade das suas ações e, por consequência dos seus resultados, que a tensão, apego a desesperado, a resistência ao que é, bloqueia a clareza e a capacidade de agir. O que amor faz? Amar o que é? Incluindo a dificuldade, não é resignação, não é base para toda transformação real. O que de autonomia controla não é limitação, liberdade, porque quando você para de gastar energia no incontrolável, você finalmente tem energia para que mude sua realidade. O que é manifestar não é apenas visualização do que quer, é construir com disciplina e presença enquanto permanece emocionalmente disponível para quem vem, seja esperando ou inesperado. Relaxar não significa desistir, significa soltar a tensão que impede que você ver claramente, de agir com precisão, de estar presente é suficiente para reconhecer o que você queria quando ele aparece na sua vida. O rio não força o caminho, mas o rio sempre chega ao mar. E você também pode.